Boa noite, pessoal. Mais um podcast aí para vocês. Hoje a gente vai abordar um tema um pouco mais específico, um pouco mais sério. E é isso aí. Roda a vinheta. Pensando aqui comigo, a seriedade desse assunto, né? Não deveria ser um assunto sério, mas né? É uma coisa que... É um assunto, na verdade, que quando nós conversamos isso aqui... É real, né? Acontece, por mais... surreal que seja, né? Exatamente, por mais parecido, ridículo, né? A primeira vez que eu vi, eu achei uma piada engraçada. Eu achei que era uma brincadeira, né? Sobre teoria da conspiração em geral, né? Como que uma teoria da conspiração pode se desenvolver? Falando, pô, o cara falar que a Terra é plana... E não tinha nem motivo, né? A pessoa, a NASA esconde, mas esconde por quê? Pra quê? Pra quê? Exatamente. Não tem nem final a teoria da conspiração. Se ela tivesse um final, eu ia entender. Aí é uma teoria da conspiração completa. Mas não tem final. E eu falei, nossa, boa zoeira, né? É um bom jeito das pessoas entenderem como funciona uma teoria da conspiração. Só que não Começou com uma zoeira, né? Começou com uma zoeira, parece que nos Estados Unidos, né? Sim, foi isso que eu ouvi dizer também. E levaram a sério, cara. Alguém levou a sério que a Terra é plana. Não, e ele se apega a um detalhe e ignora todos os outros fatos. Tipo, eles querem, me explica de forma simples. Mas, cara, a explicação... Por que a explicação ele acha que tem que ser simples? Porque ele prova que a Terra é plana com uma melancia embaixo da torneira. É isso! Nossa, é muito estranho. Eu não tenho motivo. Ou você pode provar que a Terra é plana com uma régua. Você simplesmente... coloca a régua no horizonte. De um oceano. E ele segue uma trajetória retilínea uniforme. E o cara pega isso... que prova que a Terra é enorme. É uma falta de critério muito grande, né? É muito sem noção, né? É uma falta de critério mesmo. Colocar tudo no mesmo... todo tipo de... Ele acha que, tipo, nossa... Qualquer coisa é ciência, né? É uma suposição, uma hipótese. Nossa, é até difícil falar sobre o tema. Não porque o tema é complicado, mas é porque ele é muito absurdo. Ele me desperta uma espécie de... indignação, né? Falar, mas... cara... Eu que trabalho com divulgação científica, então nem se fale, porque claramente se a pessoa não conhece o método, ela não sabe o que é uma teoria científica, ela não sabe diferenciar a abordagem da palavra teoria para o senso comum e ter a noção, né, a sensatez de que a abordagem científica é uma outra. É completamente diferente. É uma coisa técnica, é igual você pensar sobre como fazer um celular, né? Como fabricar um celular? Pô, não é fácil. Me explica em 5 minutos como eu fabrico um celular em casa. Calma aí, dá pra fabricar um celular e não é mais uma informação simples. É complexo. Exatamente. Não vai dar pra simplificar. Dá pra explicar até de forma simples, mas obviamente que você não vai ter as ferramentas pra fazer um celular em casa. Assim como, sei lá, você não vai ver a Terra completamente redonda se você não estiver no espaço. Mas se tiver no espaço vai dar pra ver? Vai. Nossa, como... Não só isso, né? Algumas constatações físicas a gente consegue colocar uma lógica nisso, né? Sim. Então vamos lá. Explica pra gente por que a Terra é redonda. Bom, eu acho interessante começar essa abordagem que a gente começa meio cômico com um assunto que não deveria ser tratado de forma séria, mas tem... Porque com certeza essas pessoas que são adeptas à teoria da conspiração, que dizem que a Terra é plana, essas mesmas pessoas provavelmente não aceitam a evolução. Elas já começam com uma frase completamente errada, dizendo que eu não acredito na evolução, né? Não faz parte da ciência acreditar. Né? Como provar. dizia Carl Sagan, eu não quero acreditar, eu quero saber. Então, para a gente começar essa abordagem, é muito interessante a gente conhecer a priori a diferença da abordagem do senso comum da palavra teoria e também como é que funciona o método científico. Ora, uma teoria científica, ela não pouco ou nada tem a ver com a palavra teoria do senso comum. Né? Se a gente sai nas ruas e pergunta às pessoas o que ela acha que é uma teoria,
muitas delas diriam que se trata de uma hipótese, de uma ideia, de uma suposição. No entanto, a abordagem científica da palavra teoria, ela é muito mais ampla do que isso. Afinal de contas, quando a gente pega uma pedra, por exemplo, e solta, a gente repara que a pedra cai. E eu poderia passar essa experiência adiante, e o resultado dessa experiência irá se repetir incontáveis vezes para todos os indivíduos. A isto nós chamamos de comprovação empírica, onde todos os indivíduos constatam o mesmo resultado da mesma experiência. E essa é a base da abordagem da palavra teoria para a ciência, certo? Então, tendo em vista que a teoria é uma interpretação dos fatos observados... Um exemplo de teoria. Um exemplo de teoria. Por exemplo, esse exemplo que a gente deu sobre a pedra pode parecer algo simplório, algo bobo. No entanto, a partir de uma constatação, quando você observa uma macieira, né, como Newton fez em meados de 1686, quando ele observa uma maçã caindo de lá, ele entende que talvez esta força responsável pela queda da maçã é a mesma responsável pelo que mantém a Lua na órbita da Terra. E a partir daí ele cria a lei da gravitação universal. Que é uma teoria, né? Exatamente. A teoria da gravitação, ela não é uma suposição. Porque as coisas caem. Caem, é um independente fato. de você acreditar ou não. Exatamente. E isso é uma teoria na ciência. E essa é a dificuldade, eu acho, a maior dificuldade das pessoas que escutam entender. Tipo, a teoria na ciência, ela é um fato mesmo. Ela é uma constatação. A teoria, na realidade, ela é para explicar o fato, né? É assim que funciona na ciência, não é? Ela é, de fato, uma interpretação daquilo que se observa na natureza, né? Ela é, literalmente, a interpretação dos fatos, daquilo que se pode observar. Daquilo que é observável. E o problema que eu percebo com as pessoas na questão do formato da Terra é a incapacidade de poder testar isso a qualquer hora, né? Não é qualquer um que vai poder voar sim, claro. em um avião supersônico. Exatamente. Né? Até se você não tem um embasamento físico apropriado, você não chega a conclusões. O conteúdo, né? Talvez Exatamente. o método. O que eles não entendem é uma questão... Eu pensei num exemplo do livro, né? Eles querem escrever um livro. Eu percebo isso. Tipo, só desse jeito que tá correto? Não, deve ter outro jeito. Só que o problema é que para escrever um livro você precisa respeitar as regras ortográficas, né? Você precisa respeitar a regra de um livro, que é ter coisas escritas nele. Sim, de fato. Você não pode inventar símbolos novos ali que não fazem muito sentido e falar que aquilo também é linguagem. Mas eu não gosto da língua portuguesa, ou eu não gosto de escrever. Pô, então você não vai escrever um livro, sabe? Você tem que respeitar a regra. Pelo menos para a nossa espécie, né? Se ninguém compreende, não é uma linguagem. Se ninguém compreende, não é uma linguagem. Então o que eles não percebem é que o método, ele é só um método. E o maior problema pra mim é a questão do porquê. Por que alguém escondeu o formato da Terra? Exatamente. Você tá me dizendo que todos os países do mundo têm, tipo, competições entre si, criam alianças, se preocupam com guerras, mas quando chega na hora de esconder o formato do planeta Terra, não, aí todo mundo mesmo concorda. Porque tinha essa rincha entre os Estados Unidos e a Rússia. É a União Soviética, né? Na Guerra Fria. A União Soviética, exatamente. A corrida espacial. Porra, o primeiro a descobrir que a Terra é um prato ia falar pra todo mundo: olha só, descobrimos que a Terra é um prato. E aquele que tava competindo ia ser o primeiro a dizer. Ia ser o primeiro a dizer. Não, ele tá errado, a Terra não é um globo, ela é plana. Eu fui lá depois. Porque foram, né? Era uma corrida... Era uma competição entre países rivais. Um queria provar pro outro que era melhor. E tudo que o primeiro descobriu, ele jogava na cara do outro. Olha como eu descobri. Nossa, tipo os Estados Unidos, por exemplo. Ele, quando tentou começar o programa espacial dele, a primeira sonda, se eu não me engano, não deu certo. E a União Soviética foi lá e jogou na cara dos Estados Unidos. Falou assim: se você quiser, nós temos um plano de desenvolvimento para países que estão começando. Eles tinham... amadores. Para amadores, é tipo isso. Não, eles tinham... Era a Guerra Fria, era o risco da Terceira Guerra Mundial.
eu não consigo entender. Tipo, o homem não chegou na Lua, pá. Já é uma teoria da conspiração, que teria um propósito, que seria o mesmo da Guerra Fria. É uma teoria da conspiração, não faz sentido prático, porque se não tivesse chegado, a União Soviética seria a primeira a denunciar. Não chegou na Lua. Mas falou, é possível sim, eles chegaram, mas nós só não chegamos porque nós não queríamos. Contra fatos não há argumentos. É isso. Bom, tendo em vista o assunto que a gente iniciou, já sabendo da abordagem científica da palavra teoria, é imprescindível saber como é que funciona o método científico. Sim. Né? O método científico, ele requer uma alta gama de testes, né, de observação. Quando você propõe, por exemplo, uma teoria científica a respeito da física, né, quando você olha para o espaço, para o universo, a natureza está pronta, então você tem que interpretá-la de alguma forma. Dentro da física a gente usa matemática, álgebra. E quando a gente traduz a natureza para essa linguagem, para matemática, para álgebra, e a gente interpreta os fatos, nesta álgebra a gente encontra alguns padrões na natureza. Tendo em vista que existem padrões, é também papel do método científico, da teoria, fazer previsões com essa matemática. Sim. Uma vez que temos padrões, né? Quando Einstein ele propõe, por exemplo, a teoria da relatividade geral, que inclusive pode ser um tema abordado no outro podcast aqui. Sem dúvida. As implicações da relatividade geral são incríveis, né? Muitas vezes é contra-intuitivo. Uma das implicações é que o espaço e o tempo deixam de ser absolutos, né? Antes de Einstein, a física dominante era de Newton, né? Onde ele tratava do espaço como algo absoluto e o tempo como algo absoluto. Afinal, o meu relógio passa igual ao seu, né? Quando você olha no seu relógio, eles coincidem. Então é super intuitivo constatar, dizer, afirmar que o tempo é absoluto. Na relatividade geral, isso se perde, né? O espaço e o tempo são manifestações distintas do mesmo fenômeno, são, por definição, uma coisa só, né? Então, estão interrelacionados. E aí, o espaço e o tempo seria o cenário que compõe o nosso universo, né? Tendo em vista que este cenário é o que compõe o nosso universo, você pode imaginar esse cenário como uma cama elástica gigante. Imagine agora uma cama elástica. Coloque no centro dela uma bola de chumbo de 100 quilos. Obviamente, sem precisar verificar, você já imagina que essa bola de chumbo irá deformar esse tecido. Se a gente pega bolinhas de gude, umas 8 bolinhas de gudes, e joga nessa cama elástica, a gente constata que essas bolinhas vão orbitar essa bola mais pesada no centro, né? Então, o que isso representa? Ora, a bola de chumbo, ela representaria o Sol. As bolinhas de gude, no exemplo, elas poderiam representar os planetas que orbitam o Sol. E o tecido da cama elástica é o espaço-tempo, né? Uma combinação da relatividade entre o espaço e o tempo, dá origem ao espaço-tempo, que é o cenário que compõe o nosso universo, certo? Então, como a gente pode testar a teoria da relatividade geral? Essa era a pergunta que eu ia fazer. Eu sei que o satélite do GPS, ele se utiliza, né, da relatividade geral. Exatamente. Como ele faz isso? Então, ele é um aparelho adequado para um planeta curvo. Afinal, é o que prevê a relatividade geral, certo? Quando Logo, Einstein... se você usa o GPS, você está num planeta redondo, né? eu acho que não é plano. Caramba! E isso se dá por conta de que quando a gente coloca em prática as equações da relatividade geral e ela nos indica que o espaço-tempo se curva perante a existência de matéria, Einstein ele faz um apelo aos astrônomos, obviamente, já com a ideia pronta de como é que a gente pode constatar que o espaço realmente se curva. Foi assim que o astrônomo Eddington, em Sobral, ao observar um eclipse total do Sol, ele percebeu que as estrelas que estavam atrás do Sol, quando a luz do Sol é completamente tampada pela Lua, elas aparecem na extremidade.
Isso se dá porque a luz da estrela que está distante, lá atrás do Sol, ela é curvada pelo tecido espaço-tempo e chega até os nossos olhos. Olha que E coisa. quando o Eddington bateu essas fotos, o deslocamento da estrela era exatamente o número previsto pela relatividade geral de Einstein, o que comprova que o espaço e o tempo se curva perante A a existência de distorção matéria. é real, né? É real, e essa distorção é a gravidade. E é perceptível, né? Sim, pode ter. E essa é uma Foi maneira. filmado em preto e branco, né? Exatamente. Essa é uma maneira de se constatar, né? Que realmente a relatividade geral ela é algo contundente e condiz com a realidade observável, né? E um outro exemplo muito legal é um argumento da física. Depois eu vou deixar na descrição desse podcast a fonte do que eu estou falando aqui. É o seguinte: a gente pode dizer que a Terra não é plana por uma questão física até mais simples do que a relatividade geral. A gente sabe, por exemplo, que a eletricidade é uma propriedade da matéria. E nós sabemos também que a força da gravidade, a partir da lei da gravitação universal de Newton, é algo real, contundente, é passado nas escolas até hoje. Sim. Certo? Tendo em vista essas duas forças da natureza, a eletricidade e a gravidade, eu poderia te fazer uma pergunta. Um lápis, por exemplo. Um lápis existe e ele é algo coeso. O que é coeso? Uma força de atração entre as partículas de matéria que o compõem. Por que as partículas que compõem esse lápis não se dispersam pelo universo? Qual dessas duas forças é responsável por manter essas partículas de matéria aglutinadas ali, sem se dispersar? Ora, nós já sabemos pela lei da gravitação universal de Newton que ela é uma força que age em corpos muito massivos, porque a constante gravitacional ela tem um valor muito baixo, 6,67 vezes 10 na menos 11. Significa que são vários zeros e depois 6,67. Ou seja, esta força ela só é relevante para corpos extremamente massivos. Por isso, para manter a coesão de um lápis, a força responsável por esta coesão é a força elétrica da matéria. No entanto, se a gente pudesse aumentando esse lápis, aumentando, magicamente, assim que ele chegar a 100 km de diâmetro, que é o tamanho de um pequeno asteroide, acontece uma inversão das forças. Enquanto que para corpos de tamanho comum, para que a matéria se mantenha coesa, a força elétrica da matéria e a força da gravidade nesta escala é desprezível, com o lápis com 100 km de diâmetro, acontece a inversão. A força elétrica da matéria para manter esse corpo coeso passa a ser desprezível, e a força da gravidade, tendo em vista que a distorção do espaço-tempo, ela começa a se superpor. Por isso, corpos com um tamanho além de 100 km de diâmetro, eles começam a ter uma tendência de ser cada vez mais redondo. Esférico. Por isso que planetas, estrelas são redondos. Não é só uma questão de observar, você tem que ter o mínimo conhecimento físico para você entender como isso acontece. A interação das forças elementares da natureza. Então, em outras palavras, tudo que tem um tamanho comum costuma ter uma forma própria devido ao eletromagnetismo. Exatamente. Agora, se ficar grande ao tamanho de um planeta, vai se tornar esférico, porque é a forma onde a matéria fica mais distribuída. Exatamente. De todos os lados, é isso. Por igual. É isso. É isso que acontece. Né? É por isso que um corpo de tamanho comum, e quando eu falo corpo de tamanho comum, eu me refiro a uma caneta, eu me refiro a um carro, a um prédio, a um navio e um avião. Sim. Certo? Por isso que nessa escala a matéria é livre para tomar a forma que for. Afinal, a gente pode moldar a matéria e criar aquilo que a gente necessita. Sim. Certo? Agora você não se molda um planeta,
Você não se molda uma estrela, certo? Ele é tão massivo... Ele vai ser esférico. Exatamente, que nessa escala o espaço-tempo faz uma espécie de abraço gravitacional, o que torna ele redondo, esférico. E se isso não fosse, então, uma regra, nós veríamos, sei lá, Marte no formato de um triângulo. Não haveria matéria densa e muito astronomicamente grande. Sim. Não haveria. Era a única forma de... Porque chegou em 100 km de diâmetro, a força elétrica da matéria ela não funciona mais. O que importa ali é a gravidade. É a natureza, exatamente. Né? Então, a 100 km de diâmetro passou disso, a matéria já seria dispersa no universo. Não seria possível estar aqui agora fazendo esse vídeo explicando uma coisa óbvia, que a Terra não é plana. Eu não consigo me lembrar da última vez em que a humanidade realmente achou que a Terra fosse plana. Aristóteles, por exemplo, né, é interpretativo. Sim. Eu acho que ele não afirmou que a Terra era plana, né? Mas existe historicamente, pensadores, cientistas, acreditavam que a Terra tinha um limite, época, um fim, talvez, né? Exatamente. O que eu quero dizer é que o que Aristóteles propõe não é o suficiente para indicar um planeta esférico e nem plano. Então havia a possibilidade de interpretar que fosse plano. Sim. Né? Não tinha os dados suficientes da física para concluir isso. E o problema maior é o seguinte: eu percebo que para as pessoas chegarem a uma conclusão tão absurda, eu não consigo usar outro termo. Mas né? Não tem outra explicação. Tão absurda quanto que o formato, questionar o formato da Terra, e ele se sente, tipo, eu sinto que é como se fosse, não, isso é questionar, estou questionando as coisas, estou questionando o que me é dito. Mas eu percebo que as pessoas não têm critério para questionar. Não conhece o método. Não conhece o método, não sabe como questionar as coisas. É como eu se eu questionasse se eu tenho 5 dedos na mão. Tenho 5 dedos na mão? Será que eu tenho 5 dedos? Calma, não é assim que se questiona. Exatamente. E o que eles fizeram? Eles tiraram, na teoria, aí a gente tá falando de senso comum, pra baixo, né? Sim. Não tem como... Né? Para eles deixarem mais plausível essa ideia, o que eles fizeram? Afirmaram que a gravidade simplesmente não existe, né? Sim. O que eles fazem? Colocam uma melancia embaixo de uma torneira, né? Como se fosse suficiente. Como se a melancia fosse do tamanho de um planeta. Exatamente. A regra não é pra melancia se ela é redonda ou não. Exatamente. É de um corpo do tamanho de um planeta. É essa a questão. Ele não sabe o que é uma força elétrica, pelo jeito. Sim. Ele não sabe que isso é uma propriedade da matéria. Ninguém disse que a melancia redonda vai ter gravidade. Ela é uma melancia, não é pra ela que se aplica a regra. O que a ciência fala é que um planeta tem essa propriedade. Tanto que se você pegar uma melancia e soltar, o que acontece? Ora, ela cai! Tá entendendo? Exatamente. Por quê? Porque ela não é um planeta. Ela é menor que o planeta Terra. O planeta Terra, que tem uma força gravitacional. A melancia, não. A melancia... Não tem. Essa é a grande chave do negócio. É saber separar a informação. O que eles estão dizendo de verdade, né? O que a ciência está dizendo? A ciência está dizendo que um planeta é redondo. Que um planeta tem força gravitacional. Não a melancia. Exatamente. Ou que o planeta exerce uma força gravitacional sobre ela. Sim. Né? Mas não o contrário. Não o contrário. Bom, então é isso, né? Acho que não tem muito mais o que embasar, o que falar aqui. O que explicar. 3 pontos aí para quem tá assistindo, ainda tem alguma dúvida. Dá uma estudada como é que funciona o método científico, tá? Dá uma pesquisada em relação à abordagem do senso comum, em relação à palavra teoria e da abordagem científica, sobretudo quando a gente fala uma teoria científica. Né? Por quê? Porque uma teoria científica, a partir do momento que ela é regida pelo método, nós temos teorias científicas em vários pontos científicos, né? Ou seja, a mesma plausibilidade, a mesma confiança que a gente tem para tratar da teoria da gravitação é a mesma quando a gente fala da teoria da evolução, por exemplo, né? Da teoria do Big Bang. E uma coisa Tudo isso são teorias científicas. Uma coisa importante pro senso crítico também, eu acho, é você notar
no que a sua crença, não crença, né, mas a sua conclusão, quantos fatos você teve que ignorar para chegar naquela conclusão. Ah, exatamente. Presta atenção nos fatos. Se você estiver tendo que ignorar muitos fatos, provavelmente sua conclusão deve estar errada. Você tem que prestar atenção nos fatos. Você não pode chegar com a conclusão e tentar corroborar essa conclusão com os fatos que você escolhe a dedo. É observar todos os fatos e ver a conclusão. Ou apenas com a sua ideia, né? Sim, e se a Terra de fato fosse plana, não existiria problema em dizer que é plana. Nossa! Exatamente. O cientista, normalmente, é um cara que ele busca um pouco de glória, né? Ele quer falar, eu descobri. E se alguém descobrir, ele vai falar, eu descobri, mas não é o caso. Não... Exatamente. Imagina só que legal se você sozinho pudesse provar que a Terra é plana. Sim, imagina se aparecesse... De fato, lá do espaço. Imagina se visse um planeta plano. Nossa. A regra, tudo isso que a gente falou aqui... O cara ia colocar o nome dele nesse planeta. Ia colocar, ia cair por terra, tudo isso. E a ciência ia mudar no dia seguinte. Falar, meu Deus, olha só esse fato. Esse fato é que existe um planeta plano. Estávamos errados. Estávamos errados. Ela, inclusive, muito importante o que você falou, porque faz parte do método da ciência assumir quando não está errada. Essa flexibilidade forma a ciência. Quando está errada. Exatamente. Não é isso que eu falei? Não, você falou quando não está errada. Não, quando está errada. A ciência assume quando está errada. Exatamente. Se ela vê um fato que muda tudo que ela achava até então, ela muda tudo que ela achava até então por causa desse fato. Fala, nossa, sim, esse fato é um fato. Sim, existe um planeta plano lá na galáxia tal, existe. Então tá errado. Então tudo que é isso. Mas não aconteceu. E é só por isso que você fala que a Terra... exatamente. Só por isso, não. Só por isso tudo que nós explicamos, que a Terra... Ninguém fala que a Terra é plana. Nenhum cientista sério fala isso. Por que não é? Porque é. Bom, então acho que a gente pode parar por aqui, né? Até então, espero ter ajudado com o conhecimento dentro da física. Espero que tenha ficado didático, né? Eu me esforcei para passar de uma forma didática. E eu vou deixar o link do que eu falei aqui embaixo. Beleza, pessoal? Foi uma excelente conversa, eu fiquei muito feliz. E espero que tenha sido bom para vocês que ouviram. E obrigado. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.